as famílias foram removidas, né? Para a cidade de Deus. Não foi só a sua, né? Todas, né? Comunicando a professora Mary. Bom dia, Rádio Revolução, público ouvinte. 8 de setembro de 2019. Tudo parece impossível até o dia que apareça quem faça. Bom dia, Valéria Barbosa da Silva, poeta, pedagoga, compositora, comunicadora popular, que trabalha há 46 anos na Cidade de Deus. Bom dia, Ayala Rossana, bom dia, Patrícia, bom dia, Sérgio Luiz. Ayala Rossana, se aprofunde nos fazeres e saberes de Valéria Mendonça. Bom dia aos ouvintes Chegando agora, Ayala Rossana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, bom dia Sérgio Luiz, professora Mary Nildes, Valéria Barbosa e Patrícia. Para mim é um prazer estar aqui hoje, porque eu estou trazendo uma pessoa muito especial. A gente se conheceu na Universidade das Quebradas, e aí nós fomos desenvolvendo uma amizade, hoje fazemos parte do mesmo coral, e é uma honra trazer uma pessoa de uma importância cultural muito grande para o Rio de Janeiro. Então, Valéria Barbosa nasceu na favela da Praia do Pinto, em 1957. No final dos anos 60, ela foi removida com a família para a favela da Cidade de Deus. Aprendeu a escrever para se defender. Já participou de 15 coletâneas como poeta, entre elas Eu Sou o Samba, em 2017, pela editora Líteres Editora, Espantologia Poética Marielle em Nossas Vozes, 2018 pela editora Edições Me Parió, Revolução de Mulherio das Letras, participou da chamada aberta Organização Amor Coletivo, Rio de Janeiro, Retrografia 2019, e da coletânea Poesia de Esquina, em 2019, que foi lançada pela Bienal no mesmo ano pela editora Esquina Editorial. Em 2018, pela editora Literis, produziu o primeiro livro da escritora Arraide dos Santos. Está certo o nome? Arraide dos Santos? Anaíde dos Santos. Tuca. De 83 anos. Tuca, o Diamante, juntando poemas. Tem 2 livros autorais. Os Grandes Mestres Guardiões da Cidade de Deus, Fazedores de Destinos, de 2012, produzido pela Casa do Novo Autor Editora, e nele conta a história de 11 mestres da cultura popular, moradores da Cidade de Deus. É também de sua autoria o livro Coração Preso na Cômoda da Incomodada Vida, Livre Expressão Editora. Nele relata, com o olhar de uma adolescente, a remoção das favelas da Zona Sul no final dos anos 60. Valéria Barbosa lançou no dia 1º de setembro, na Bienal do Rio de Janeiro, a obra 200 Gritos por Liberdade, pela editora Literis. Esta obra é fruto do concurso promovido pelo Ministério da Cultura
no final de 2018 para 25 escritores em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. E Valéria teve a sua obra entre as premiadas. A obra é composta por 201 poemas que falam de fé, do respeito à diversidade religiosa, do descumprimento dos direitos estabelecidos na lei, relatam o descuido do poder público com o cumprimento das políticas públicas, gritam por paz, por educação, saúde, gritam pela vida. Valéria também é correspondente internacional do site Wonderpulse. Seja bem-vinda, Valéria. E eu posso fazer uma primeira pergunta, Mary? Eu estou vendo aqui que o seu livro ele foi promovido pelo Ministério da Cultura. Provavelmente teve alguma lei envolvida nesse processo, ou não? Não? Mas era um concurso? Era um concurso público para editores. E você entrava com a obra que foi premiada, né? Foram 25 obras premiadas no país, e uma das quais o meu livro. Um edital? Sim, eu segui o edital, né? Sim, e qual a importância que você vê nesse processo dentro do Ministério da Cultura para novos autores, né? Para pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade de montar um livro com essa parceria, né? Eu acho que sempre quando há um fomento à cultura, seja teatro, música e literatura, é sempre bem-vindo, né? Sempre é bem-vindo. É muito difícil você ter condições financeiras para lançar um livro custa caro, né? É um processo difícil desde a hora da concepção até a hora do produto final ser vendido, né? E quando o Ministério abre este edital, né, oportunizando as pessoas a se inscreverem, e no meu caso foi o primeiro livro de poema, mas muita gente ali já são autores consagrados, não teve assim nenhuma discriminação para a primeira obra ou para um autor consagrado, né? Para mim é muito importante, foi muito importante, está sendo. Valéria, eu vou repetir a reflexão que fiz quando a apresentei inicialmente. Tudo parece impossível até o dia que apareça quem faça. A sua trajetória pessoal e profissional está contida na minha reflexão. Com certeza sim, né? Bem, primeiro eu gostaria de dar bom dia a todos, porque eu não dei bom dia. Então, bom dia a todos. Claro que sim. A minha vida foi pautada, desde menina, em vencer dificuldades. Né? Dificuldades todo mundo tem. Ela aparece o tempo todo. Para você vencê-las, você tem que agir. Se a gente ficar preso nas nossas questões emocionais, físicas, a gente não faz nada, né? E eu sempre fui do tipo de pessoa que aprendi, desde com meu pai, com as pancadas insuportáveis que ele me dava, a me defender, né? A me defender da vida. E tudo o que eu aprendi no meu dia a dia, eu não ter registro, por ele não me reconhecer como filha, achar que eu não era filha dele, enfim. Toda a trajetória da minha vida me serviu para eu, como profissional, ir trabalhar com questões de empoderamento das famílias, nome, a pessoa tem direito ao nome, então eu sempre trabalhei com isso. Fui trabalhar com violência doméstica contra criança e adolescentes, fundei uma instituição trabalhando nesse sentido. Então, a minha vida inteira, nesses 43 anos, foi de trabalho árduo, dentro das questões sociais e culturais, mas sempre tendo uma meta.
a educação liberta. O mais importante da vida é a gente colocar os meninos e meninas para aprenderem a ler e escrever. Eu aprendi a sobreviver com a leitura. O meu pai me espancava e eu era muito arredia. Eu não sou uma pessoa quieta. Então eu revidava e apanhava mais. Ele era analfabeto, então eu aprendi que se eu escrevesse, poderia xingá-lo do que fosse, que ele não ia ouvir, porque ele não sabia ler. Então eu tinha uma arma, a escrita. E essa arma, que é uma arma produtiva, ela me acompanha até hoje. Nela eu posso relatar coisas, né? Valéria, você chegou com a Ayala Rossana, a se encontrar com a Ayala Rossana na Universidade das Quebradas. Várias programações já se passaram aqui na emissora, na Rádio Revolução, que foi citada a Universidade das Quebradas. Qual é o seu olhar para a Universidade das Quebradas? O que é? Qual é a leitura que você faz da Universidade das Quebradas? O que é exatamente a Universidade das Quebradas? O que são as quebradeiras, os quebradeiros? A Universidade das Quebradas está fazendo, este ano, 10 anos de trabalho. Ela merece todo o nosso louvor. Parabenizo, né, o pessoal da Universidade das Quebradas. A Universidade das Quebradas, ela é importante no sentido de levar aquelas pessoas que procuram, né, o conhecimento das periferias, a maioria ali são pessoas de periferias, ela é responsável por deixar aquela pessoa se autodescobrir. Eu acho que, para mim, é o mais importante ali. É mostrar para cada um dos participantes que, apesar de ter esse nome Quebradas, né, que é utilizado muito em São Paulo, aqui seria Favelados, né, é provar que você pode ser uma pessoa inteira e não quebrada. E como você se torna uma pessoa inteira nas quebradas? Com diálogo, com o repasse de conhecimento, é uma troca de conhecimento geral. Ninguém ali é mais talentoso que o outro, todos possuem talentos. Eles têm ali, oh meu Deus, um baú, um tesouro, que são as pessoas das comunidades. As experiências, as vivências. Sim, sim, principalmente culturais. Ali tem grandes artistas nas Universidades das Quebradas. Agora, uns despontam mais que os outros. A gente sabe que na vida tudo é assim, né? E não há um espaço físico particular da Universidade das Quebradas? Não, olha, eu, por exemplo, quando fiz quebradeira, né, fiz as quebradas, quem é quebradeiro uma vez é quebradeira a vida inteira. Isso é um diálogo, né? Como quem é favelado uma vez é favelado a vida inteira. Você não pode descartar quem você é, senão você deixa de existir. E uma das coisas interessantes nas quebradas é esse movimento que nos é permitido. Eu fiz em Manguinhos, eu nunca morei em Manguinhos. Eu quis fazer em Manguinhos, né? Como hoje, por exemplo, está sendo feito no Museu Mar, e outras vezes lá no Fundão. É itinerante. É itinerante o tempo inteiro. Antes, né, na época que eu fiz, eu conheci as quebradas pela internet. Né? Então é de fácil acesso até para qualquer um ouvinte saber ir lá e buscar o que é Quebradas, o que é a Universidade das Quebradas, como eu posso fazer parte, né? Basta procurar, como eu procurei na internet. Valéria, você citou, ao falar da sua vida pessoal, do fato do seu pai ser analfabeto. Durante a semana foi comemorado o dia da alfabetização. O seu pai era analfabeto ou
nunca frequentou escola, porque se confunde muito o fato de você estar na escola e ser alfabetizado. E nem sempre isso acontece. Você pode estar na escola e ser semi-analfabeto ou analfabeto. Ele nunca frequentou a escola. Olha, ele quando foi criança, não frequentou a escola. A paixão dele era aprender a ler e escrever. Ele era um homem muito inteligente, um grande empreendedor, entendia de números, mas não conseguia ler. E não era só ele não, ele e os irmãos. Eles foram treinados para trabalhar, né? E ele nunca frequentou a escola. Quando ele foi frequentar uma suposta escola na época, foi de tanto que eu já estava grande, ficava conversando, cobrando, ele foi fazer o Mobral, que na época era o Mobral, né? E eu, em casa, dava reforço. Ler somente não basta. É a minha visão de educadora. É necessário que você escreva, porque na escrita você desenvolve o seu pensamento, exercita o início, o meio e o fim de uma história, de um fato. É por aí o seu olhar, Valéria? Eu acho que a leitura, eu trabalhei com educação infantil muitos anos, né? E para mim a leitura, ela também é uma leitura de mundo. E além de ser uma leitura de mundo, ela é concretizada quando ela se torna palavras escritas, sabe? Não só palavras ditas ou vistas, né? Porque a leitura ela é libertadora, ela é uma forma que você tem de se locomover no mundo, de ter independência, de se organizar internamente e externamente. Então, o meu pai, ele não conseguiu isso. Ele não conseguiu. Não só ele, nem os irmãos. Nem ele, nem os irmãos. Essa barreira da leitura é contemporânea. Há muitos conhecidos, amigos, que são empreendedores, mas não sabem ler nem escrever. É uma realidade. Bem, vamos aos seus temas de interesse, que são múltiplos, e as suas obras, iniciando pela Cidade de Deus, que tem um nome bíblico, né? Cidade de Deus. E eu li ontem, estudando um pouco da sua pauta, sobre várias ruas que a Cidade de Deus, que existe na Cidade de Deus e que tem nomes bíblicos. Você tinha observado isso? Claro que sim. Claro que sim. Todas as ruas de Cidade de Deus têm nome bíblicos, né? Todas elas. E tem até a Praça da Bíblia. Todas as ruas, os nomes remetem, né, até ao Velho Testamento, a maioria. Então já vamos entrar na narrativa do seu livro. Cidade de Deus, 50 anos. Coletânea Flup, volume 2. Flup. Lembrei do Écio Neves. Do Écio Neves, Nos Écio deixou Neves agora. não. Écio... Então, Écio Salles. Desculpe,
nos deixou agora em 2019. Então vamos à narrativa. Então, esse livro, 50 anos, né, foi em homenagem aos 50 anos de Cidade de Deus. Hoje Cidade de Deus já está para os 52 anos. E foi promovido pela FLUP. É a primeira livro de história em quadrinhos feito para a Cidade de Deus. E esse livro eu não escrevi nada nele. A minha história de vida foi narrada pela Thaís Linhares, que é artista plástica, e outras vidas foram narradas de pessoas que têm uma importância dentro da comunidade. Eu me senti muito honrada de ser uma dessas pessoas que tiveram a sua vida retratada nesse livro. Eu posso, né? Eu estou com 63 anos, eu posso estar viva para ver a minha história, quanto a maioria, a grande maioria, já se foram. Já se foi, a grande maioria. Você poderia ler um trecho Da minha história? A minha história, ela fala sobre, aqui peguei, pão de mel, né? Isso foi feito assim, a Thaís Linhares conversava, filmava as nossas conversas, e daí ela fazia os desenhos e montava a história. Então, eu falei aqui sobre as coisas que eu gostava, as pessoas que eu gostava, do local, né? Então aqui, vamos ver. Ele sempre preferira filho homem. Só registrou Valéria no cartório com 8 anos de idade, apenas Valéria enfrentava. Mas desta vez a família também reagiu. Foi preciso até a ajuda dos vizinhos para deter aquele homem furioso. Ele ia matá-la. Outra obra sobre a Cidade de Deus são os grandes mestres guardiões da Cidade de Deus, fazedores de destinos. De que trata essa narrativa, Valéria? Olha, primeiro, posso dar um pulo? Pode. Primeiro eu vou para o Coração Preso na Cômoda da Incomodada Vida. O Coração Preso, ele surge quando eu estava num curso lá na UF de produção cultural. E depois de escutar um mestre falando, durante o tempo dele lá, né, fazendo a sua palestra, Adair Rocha, mestre Adair Rocha, eu não entendi nada do que ele falou naquela palestra. Bem, eu não, mas meu subconsciente sim, né? Porque eu escrevi num pedacinho de papel para o meu colega ao lado, Coração Preso. E quando eu saí dali, que nós fomos na barca, eu falei, a partir de hoje começo a escrever um livro. Então eu comecei a destrancar tudo aquilo que me incomodava. E uma das coisas era a remoção da favela da Praia do Pinto, que na realidade foram 62 favelas, né, que foram removidas no final dos anos 60. E as suas origens foram? Sim, por conta de especulação imobiliária. E eu nasci na Praia do Pinto, eu fui criada na Praia do Pinto. Que hoje fica geograficamente em que bairro? Ela fica atrás do muro do Clube Regatas do Flamengo, no Leblon, onde hoje é construído Selva de Pedra, onde está lá os prédios do Selva de Pedra, o conjunto. E ali naquela favela onde eu fui criada, eu conheci o que era um ser social. Eu frequentava a igreja Santos Anjos, onde o Monsenhor, né, não era nem o Monsenhor na época, era cardeal, que era o Dom Helder Câmara, e aprendia. Foi ali que eu fiz primeira comunhão, foi ali que eu estudei, que eu frequentava, não só ali, detalhe, não só ali. Eu frequentava também a igreja anglicana, eu frequentava também o terreiro. Então, ali naquele espaço, eu tinha N alternativas para eu existir.
para contemplar tudo aquilo que eu gostava. Eu gostava do som do atabaque, eu gostava de cantar, eu gostava de dançar, mas eu gostava de louvar. Nessa favela eu conheci muitas coisas. Eu conheci a folia de reis, eu conheci o bordado, eu conheci pessoas maravilhosas que foram separadas com a remoção, né? Algumas foram para o mesmo prédio que eu, outras foram para outros lugares. E Cordovil, Vila Kennedy, Vila Aliança, Vila da Penha, enfim, e Cidade de Deus. Aí, nesta época, com estas pessoas que eu conheci, nós fomos removidos, para a minha família veio para a Cidade de Deus. Deixa eu fazer um parêntese aqui, me colocando. Os moradores da favela do Esqueleto. Sim, sim, sim. Junto do Maracanã, a UERJ. Ilha das Dragas. A UERJ foi instalada ali, né? Você veio de perto, né? É. Você morava perto. Então, aí com essas, com a remoção em si, o que aconteceu? Os pais trabalhavam na Zona Sul, os filhos ficavam na Zona Oeste. Desculpa. Bem distante. Então, tinham famílias que só viam seus filhos no final de semana. As crianças foram... a educação das crianças foi delegada para os irmãos mais velhos. Eu era uma das mais velhas, né? Das outras famílias todas. Se colocaram várias favelas dentro do mesmo favela, do mesmo espaço que era a Cidade de Deus. Pessoas de origens diferentes. Sim, sim, sim. O que fez? Quando você remove pessoas de origem diferentes, que têm um poder de liderança positivo, mas também tem negativo, você amplia a violência. Essa violência aí foi plantada lá no final dos anos 60. E eu conto isso no meu livro. Só isso? Não. As coisas boas também. Alguém tinha que proteger essas crianças. Aí eu entro com os grandes mestres guardiões da Cidade de Deus, fazedores de destino. Estas pessoas aqui, que vieram, elas tinham uma função sem saber que tinham. Qual seria a função delas? Guardar aqueles meninos e meninas, pelo menos um pouco. Então, a avó Zefa, no orfanato São José, cuidou de 600 crianças. Ela pode ser considerada a mãe de Cidade de Deus. O orfanato São José, que está na Cidade de Deus. Hoje já não tem mais o orfanato São José. Hoje lá funciona uma creche, porque lá para os anos 90, né, foi descaracterizado orfanatos, porque toda criança tem pai, tem mãe. Então a lei mesmo afastou essa possibilidade de ter semi-internos, orfanatos por aí. Poucos são os orfanatos, vinculados até ao governo. Eu trabalhei no orfanato durante 16 anos, né? Então, e foi nessa oportunidade que você trabalhou em educação infantil? Não. Não, eu comecei com a educação infantil na igreja anglicana aos 17 anos, sem ter magistério. A professora, que era a Sueli, ela me ensinava a lidar com as crianças olhando num espelho. Então ali foi montada uma educação infantil, porque os recursos eram totalmente limitados dentro da igreja, né? E depois a igreja foi evoluindo, a escola foi registrada, foi tudo legalizado. E eu fiz concurso público, saí, fui para a FIA, Fundação para a Infância e Adolescência. Na realidade, depois era FEM, virou FIA. E lá na FIA eu fiquei 16 anos, no Educandário Nossa Senhora Aparecida e na Casa Maria Beralda, que era uma creche dentro de Cidade de Deus. E os fazedores de destino? Sim, aí os fazedores... Se aprofunde mais. Os fazedores de destino. Por exemplo, Mestre Miúdo com a Folia de Reis. Quantos palhaços Mestre Miúdo formou? Mestre? Mestre Miúdo. Mestre Miúdo. Era miudinho mesmo, mestre. Era miudinho. Eu tive a oportunidade de escrever um projeto para o Mestre Miúdo, ser considerado mestre pelo Ministério da Cultura, e foi aprovado. E ele pôde comprar farda para todo mundo, instrumento para todo mundo. Era a forma que
que eu encontrava encontro de gratidão. Não por mim, nenhum deles tiveram assim, muita interferência na minha vida, não, sabe? Mas tiveram interferência na vida de outras crianças, né? E isso para mim era muito importante mesmo. A dona Terezinha, por exemplo, ela promovia corte e costura, ensinou muita gente a fazer roupas, mas não só isso, formava modelos que foram para o Fashion Week, meninas que foram para a Alemanha, que é mestre maior do que eu, trabalhar com ela, porque eu também trabalhei com a terceira idade. E ela fundou o primeiro comitê da pessoa idosa no Brasil, morava em Cidade de Deus. Ela era uma Ialorixá do Candomblé, da raiz bambuchê. O trabalho dela era dentro do terreiro, e dentro do terreiro que você via, além dos altares, eram máquinas de costura, de todos os tipos. Então chegava uma mulher lá para tratar da sua vida, e ela dizia, olha, vai procurar um trabalho, você tem que trabalhar para ter independência. Como? Vem aprender a costurar. Então isso é muito especial, sabe? A Tuca, ela sai, a Tuca é a Anaíde dos Santos Muniz, que eu também tive a oportunidade de escrever um projeto para ela, que ganhou o prêmio do Ministério da Cultura como mestre da cultura popular. A Tuca é poetisa, é artista plástica, cantora, compositora, roda os asilos cantando. Hoje não tanto porque já está com dificuldade para caminhar, se locomover, mas ainda vai, ainda vai. Dona Jandira, ela era da Igreja Católica, Pai Eterno São José, e a Dona Jandira, ela ensinava catecismo para os meninos, e ia além do catecismo, ela ensinava lição de vida, como que a gente deveria ser, como que a gente deveria lidar. Com a Dona Jandira eu tive uma relação bacana, ela foi minha professora de catecismo, e depois eu fui coordenadora da casa de idosos onde ela frequentava. Foi ela que me levou para lá, ela que me indicou, sabe, na época, como pedagoga. O seu Alfredo, repentista de mão cheia, que toca na igreja repente, quer dizer, propaga a cultura popular do país. Isso é um mestre de mão cheia. Mãe Obassi também, Dona Obassi, do Candomblé, tinha uma casa lá em Cidade de Deus, mas mais do que isso, ela matava a fome das crianças da escola. Como? As crianças não ficavam praticamente sozinhas, porque as mães estavam na zona sul, pois ela tirava daquela comida, fazia os saquinhos, botava nos saquinhos para as crianças ter janta. É pessoa que a gente tem que lembrar, né? O seu Severino Tupiara, ele tinha lá um espaço, uma birosca, e para ele também eu consegui fazer um projeto que foi vencedor para o Ministério da Cultura. E ele tinha uma birosca, e nessa birosca as crianças ficavam. Ele me chamou, falou assim, não, Valéria, eu queria fazer aqui um museu. Eu falei, ó, seu Severino, museu é uma coisa muito séria. O senhor tem as coisas para botar dentro desse museu? O que o senhor quer botar dentro desse museu? Ele falou assim, não tenho nada não. Eu falei, por que o senhor não pensa no centro cultural? Vamos pensar no centro cultural. Tem tanta criança aqui. Agora, para ter um centro cultural aqui, o senhor vai ter que acabar com a birosca. O senhor não pode vender bebida com criança perto. Aí eu disse, então vamos fazer isso. E lá foi construído o Centro Cultural Tupiara. E Mestre Derli, eu acho bom falar do Mestre Derli. Mestre Derli é um mestre de todos esses mestres aqui, continua nativa. Mestre Derli tem 50 anos de capoeira, mestre de capoeira. Mestre Derli já formou vários mestres que estão na Alemanha, Estados Unidos, Polônia, França. Mestre Derli é um fazedor de mestres. Você compartilha da ideia que as crianças, e qualquer um de nós, tem vários ritmos de aprendizagem, não existe um tipo único de aprender, uma maneira única de se aprender. Cada pessoa aprende no seu ritmo, tem o seu ritmo para aprender, concorda? Sem dúvida, eu concordo sim. E quando eu trabalhava com crianças vítimas de violência doméstica, eu recebia muitas crianças da escola com dificuldade de aprendizagem.
quando a gente fazia, né, equipe técnica, fazia anamnese, avaliação e tudo mais, a gente percebia que em muito daqueles casos que não eram patológicos, né, não era problema de vista, não era problema de audição, não era problema motor, eram problemas da alma, sabe? Eram problemas muito mais profundos, problemas que eu conheci bem, né? E isso dificultava o aprendizado. Então, eu penso que numa escola, além de professores, deveria ter assistentes sociais, quiçá psicólogos, para poder ajudar, porque a família é o primeiro grande educador das crianças. Se essa família é desestruturada, se essa família é violenta, quem sofre são as crianças. E quem suporta o sofrimento são os professores. Daí a gente vê tanta violência contra os professores dentro de sala de aula, que poderiam ser minimizadas com um olhar mais globalizado da situação da criança. A criança não é só um poço que se coloca conteúdo, ela é um ser pleno, ela é um ser que merece todo tipo de olhares para ela, né? Para ela, olhares técnicos, olhares com compromisso, né? Ela não é só aquela pessoa que precisa de 4 horas dentro de um ambiente fechado para desenvolver suas potencialidades intelectuais, não. Ela é muito mais que isso. Ela precisa passear, ela precisa conhecer espaços públicos, ter o direito, o acesso de ir e vir. Ela precisa ter paz no local onde ela mora. Ela precisa disso. Agora, se ela sequer pode ir para a escola, porque a escola está fechada por conta de tanta violência, coitado do professor, sabe? Eu lastimo o professor, porque professor não é milagreiro. Professor não é Deus, sabe? E criança não é algo desprezível para não ter reconhecido todos os seus direitos estabelecidos na Constituição, sabe? Eu acredito que se o dia o pessoal, as famílias começarem a exigir que a lei se faça valer, que eu acho que é o mais importante, quem é o responsável por tanta evasão escolar? Quem? Como a escola vai ser interessante para uma criança se ela vive fechada? Como que essa escola vai ser interessante para uma criança se ela não tem ferramentas próprias para ela? Não é só a técnica do professor, porque eu escuto muito falar de técnica de professor. O professor tem que se capacitar mais, o professor tem que se capacitar mais, e o governo tem que pegar o que é parte dele. Eu, como educadora, nós não vamos fazer milagre. O professor não é milagreiro. É preciso ter um suporte. Sim, nós não tivemos suporte, nós não temos suporte. Uma psicóloga, um assistente social, um serviço social, porque nós estamos na cara do gol. Ou seja, nós recebemos deles o que eles trazem de casa, das suas famílias, que muitas vezes não é o pai, não é a mãe, é o irmão mais velho, é o padrinho, vizinho, né? Seja o vizinho. Então nós é que recebemos aquele mal-estar, aquela cara carrancuda deles. Não é, Valéria? Então, sim. Qual é a escola? É rara a escola que tem um psicólogo. São as escolas particulares, algumas que têm psicólogos e psicólogos. Serviço social nem pensar. Eu acho que o particular é uma outra questão, sabe? Porque na escola pública, a gente não tem, por falta de infraestrutura mesmo, né? Infraestrutura governamental, não tem. Não faz parte do rol lá de técnicos, psicólogo nem assistente social. Mas já na escola particular, eu acho que existe uma coisa talvez ainda mais séria. Quando eu trabalhei com criança vítima de violência doméstica, que é a não cimenta na minha vida. Sabe? Eu não vou ter um psicólogo nem um assistente social para saber da vida de alguém que tem condição financeira, entendeu?
Porque na minha casa quem manda sou eu. Infelizmente ainda tem muito isso. Agora, tem escolas que têm um trabalho maravilhoso, que tem psicólogo, que tem assistente social não, mas que tem um orientador pedagógico, né, que faz essa escuta, né? Você se refere à mentalidade dos pais. Sim. Não se sim. meta na minha vida. Sim, 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 sim. Porque problema de violência, tanto física, sexual, psicológica, tem em qualquer classe social. Isso daí não é só a classe mais carente ou mais empobrecida de uma sociedade, não. Pelo contrário. Qualquer criança sofre isso. Há provas disso diariamente. E são jogadas para debaixo do Sim, tapete. ninguém fala nada. Agora, na favela, isso é mais falado. Porque se a criança gritar, alguém vai escutar. Eu, por exemplo, se eu escutar, eu vou lá ver. E não só eu. Eu e muitas pessoas. Ninguém vai concordar de alguém estar maltratando o outro a troco do nada. Até pela proximidade geográfica também. Sim, da Também. escuta também, né? Da escuta. Esse lado pedagoga somente daria um programa inteiro, né? Eu sempre achei que a minha pedagogia é social, né? Sempre foi, uma pedagogia social. Minha pedagogia é voltada para o ser humano na sua plenitude. Não só intelectual, mas física, sabe, psicológica, tanto que eu trabalhei numa creche onde eu levei lá para dentro, eu fui a PUC procurar ajuda e levei uma equipe de multiprofissionais para trabalhar com as questões de violência, e só nesta época foram 72 famílias que nós atendíamos. De casos sérios, até violência fatal, a gente tinha naquele espaço que parecia que não existia nada. A começar pelas funcionárias, filhos sem registro, marido que espancava, enfim. Valéria, vamos fazer uma interrupção, um intervalo, e já voltamos. Ok. A composição, que é a música, o canto, a arte existe porque a vida não basta. Ferreira Goulart, não é Ayala, não é Valéria? Com certeza. Como chegar à arte? Como você chegou à arte? Motivos não faltaram, hein? É verdade. Eu amo a música. Eu gosto do canto clássico. Eu já cantei na Polifonia Carioca, que é do Conservatório Brasileiro de Música. E gosto do samba de terreiro. Então, eu gosto da música clássica ao samba de terreiro. Eu amo música. E a composição na minha vida, eu acho que chegou porque as letras não me bastaram. Sabe? As letras não me bastaram para eu gritar. Eu precisava criar mais, né? Cantar. Como também, depois da composição, não me bastou só compor. Porque eu também gosto de desenhar, né? Então, por exemplo, nesse livro, 200 Gritos por Liberdade, eu tenho várias músicas que são poemas, porque a letra da música em si era uma poesia, né? Abraço de Iemanjá, por exemplo, é uma música que é assim, vou cantar um pedacinho para tu ver. Quando a luz do sol beijou as águas bailando o mar, cristais brilharam no espaço, os raios fizeram um arco e a poesia brilhou. Foi luz, as ondas dançando pro tempo levaram todo o sofrimento, luziu a fé no amor. Isso é uma, né? Mas são várias músicas que eu tenho 2 CDs gravados, né, de música, com músicas de minha autoria. Tenho um parceiro que eu conheci pelo ex-Orkut,
que mora na Áustria, ele viu as minhas letras e as minhas letras cantaram para ele lá, né? Ele manda hoje para mim melodias e eu faço as letras das melodias dele, né? Nós somos parceiros musicais. Hoje em dia até eu mando algumas músicas minhas para ele fazer arranjo, né? Então a música para mim ela tem uma importância muito grande. Quando começou o programa, o Sérgio colocou Milton Nascimento. Milton Nascimento e eu, nós temos um caso de amor há muitos anos, só que ele não sabe, porque ele foi companheiro de toda a minha dor, ele e Gal Costa. Então o que eu fazia? Aprendi a cantar com eles, né? Gostava de cantar, de ouvi-los. Talvez esse lado de gostar de ouvir me fez aprender a compor. Mas assim, não tem hora para eu compor, eu estou dormindo, eu acordo com uma música prontinha na minha cabeça, corro para o celular para poder gravar ou para o gravadorzinho, entendeu? Estou no ônibus cheio, a música vem. Então a música ela me toma, assim como a letra me toma, né? As letras me tomam. A letra e a música vão direto na alma. Eu acho que a arte que mais toca na alma é a música. A minha mãe tem 94 anos e um dos momentos de maior alegria que ela vibra mais é ao ouvir música. O dia todo eu procuro intercalar os seus momentos diários com música. A música nunca me deixou só. Nunca me senti sozinha, porque eu sempre tive a música e sempre tive as letras. As letras também, a poesia, toca muito na nossa emoção, é uma viagem na nossa emoção. Sim, te sustentam, né? Deixa você viajar para um outro mundo e sair de uma situação de incômodo. Então, se você está numa situação de incômodo, por qualquer motivo, por violência, a música te leva para onde você bem desejar e a literatura também. É o espaço. Sim. É um transporte. Você esteve na 19ª Bienal do Livro. É a primeira vez que você expõe uma obra na Bienal? De fazer parte do roteiro, né, escrito da Bienal, sim. Foi a primeira vez. Eu já estive pela Secretaria de Cultura 2 anos atrás, com uma coletânea. Mas assim, de uma obra minha, autoral, do início ao fim, sim. Foi a primeira vez, com 200 gritos por liberdade. E quer que fale sobre isso? E outros salões de livro já esteve? Sim, eu faço muito saraus. Eu vou para a rua falar poesia, né? Eu sou madrinha do Sarau da APA Funk e também do Sarau Divergente. Então, eu gosto de ir para a rua falar poesia. São saraus? Sim, saraus. O Sarau Divergente é na Rua Alcindo Guanabara, na Cinelândia, né? Também, algumas vezes, vou ao sarau Poesia de Esquina, que é de Cidade de Deus. Vou em qualquer sarau, eu amo sarau, eu gosto de declamar, né? E a Bienal, para mim, ela é um espaço onde você encontra muita diversidade, né, de escritas, e isso é encantador. Agora, não digo a nível só de reconhecimento, né? Muitas, eu nem sei quantas obras foram lançadas esse ano, mas foram milhares de obras. É um espaço que não é um espaço de disputa, é um espaço para você apresentar apenas o seu livro. Olha aqui a cara do meu e pronto, né? E aí o resultado vai seguindo, né? Para mim foi muito interessante, o dia que eu estava lá, um jovem, ele viu a capa do livro, gostou da capa e voltou pedindo a mãe para comprar. Aí ele me perguntou, por que 200 gritos de liberdade? E eu fui explicar para ele, foi porque eu juntei 200 poemas
que eu achei que fossem gritos, pedindo socorro para a situação do país, né? De forma lírica, mas são pedidos de socorro. E aí ele comentou que lá no Santo Agostinho, ele é um aluno do Santo Agostinho, estavam trabalhando sobre as remoções das favelas da Zona Sul. Eu falei, então você está falando com a pessoa que veio de lá. Aí você vê quanto que um livro desperta a atenção do outro, né? E você se encaixa na vida do outro, mesmo não sabendo quem era aquele menino, de onde aquele menino veio, né? A história dele está misturada com a minha sem perceber, né? Por isso o nosso compromisso com as crianças, porque lá na frente a gente se esbarra com elas. Seja lá no INSS, na hora de receber a aposentadoria, seja no guichê de atendimento de um banco, elas são fruto das nossas ações para com elas agora. Perfeito. E sobre essas remoções, o poder público sempre promete, há sempre aquela promessa de nós vamos removê-los, vamos levá-los para a zona oeste, mas vamos instalá-los num conjunto de prédios, de edifícios, vocês vão ficar bem futuramente, e nunca acontece. Oh, Valéria. Quando a gente chegou em Cidade de Deus, nem água a gente tinha, né? Se bem que a gente já pegava água na Praia do Pinto, então apanhar água a gente sempre soube apanhar a água, né? Mas pensava que ia chegar com tudo organizado. E não foi assim. Eu acho que a falta de um planejamento estratégico com escuta em quem vive ou quem está lá vivendo naquele espaço deveria ser levado em conta. As remoções que vez por outra acontecem, né, elas têm o mesmo perfil dramático e esquizofrênico da minha época, porque continua-se botando as pessoas dentro de caminhão de lixo, como se lixo fossem para ser removidas. Quando essa comunidade tem qualquer problema para não sair, taca-se fogo, como tocou fogo onde eu morava. Então, não é muito diferente, sabe? Não mudou muito não, de lá para cá. Não mudou. Eu acho que é preciso tratar melhor, com mais respeito, o cidadão. Porque aquele cidadão ali, ele é cidadão cumpridor dos seus deveres. Ele tem que pagar imposto do mesmo jeito. Ele vota, né? Mas é tratado como se lixo fosse. Porque é removido em caminhão de lixo. E porque também a questão habitacional do país é uma questão gravíssima, urgentíssima, que não se resolve. Espera a primeira pessoa construir para depois poder remover, de várias formas, né? Nós tivemos semana passada um episódio tristíssimo em Cidade de Deus. Casas foram removidas na marra pela violência, porque não se estruturou, não se pensou no espaço, ou porque ali tem qualquer pessoa que se pode passar com um caveirão por cima. Eu não sei. O pavor daquelas crianças, as pessoas saindo de casa gritando sua casa. A pessoa já não tem uma casa de alvenaria, a pessoa já não tem a infraestrutura do governo para poder ter um lar digno. Constrói com seus tapumes, vai lá e constrói, e vem o Estado, pum, joga tudo no chão. Aí quer exigir o quê desse cidadão que é formado em cima do pouco caso, de você não vale nada? Quer exigir o quê? Sabe? É muito triste. Então, por isso que eu acho que a gente tem uma obrigação muito grande com a educação. Eu não vejo outra saída para o nosso país que não seja pela educação. Inclusive colocando recursos na educação. Porque se tira recursos da educação, isso é piada, sabe? É piada. Sabe?
Isso é piada. Isso é formar uma população no futuro bem mais sofrida e bem mais incapacitada do que a gente está conseguindo tentar mover para ser um pouco melhor. E alegar o motivo do mau uso dos recursos, porque eles alegam o motivo, porque há recursos que são desviados, mas isso não é motivo. Eu acredito que tem que se fazer um trabalho bem sério, né, em todas as instâncias. Mas quem não pode sofrer as consequências de má administração é o povo. O povo não pode ser o caixão aberto sempre esperando o próximo corpo. Não pode, não pode. Tem que ser sim, o povo tem que ser a escola aberta, o hospital que funcione, sabe? É isso que o povo precisa, para se sentir digno de viver, né? Valéria, as nossas propostas aqui na Rádio Revolução, uma delas é a terapia ocupacional para pessoa com transtornos mentais, que você, através da Ayala, já conhece. Porém, o nosso trabalho também é de exaltar o samba, né? O samba é exaltação. E você deu logo um sorrisão, né, quando você falou em samba. Eu gosto de samba. E como é a sua relação com o nosso gênero samba? Olha, eu gosto do samba, assim também como eu gosto de outros estilos musicais, né? Como eu falei, eu vou da música clássica ao samba de terreiro. Eu gosto de música. E o samba, ele é bem popular, né? Eu vou falar aqui no vazio. O samba, ele chega fácil no coração das pessoas, porque ele consegue relatar, né? Não só os sentimentos, mas as questões do dia a dia, né? As questões do dia a dia. E qualquer pessoa com uma... Eu faço meu samba de cozinha nas tampas das minhas panelas, né? Vez por outra eu estou lá dentro da cozinha, pego a tampa da panela, pego uma faca, um garfo, batuco e lá sai uma música, né? E eu tenho essa proximidade com o samba, se bem que, olha que loucura, amo samba, mas nunca fui numa escola de samba. Já fui lá no centro, na Mangueira, mas no centro, na Casa de Cultura, o Centro de Cultura Cartola. Sim. Mas não fui para ver um evento de samba, né? Em escola de samba, não. Preciso levar você para Vila Isabel. Pois é, lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de banda. E qual foi a sua... como foi essa sua participação no Museu do Samba na Rua Visconde de Niterói? Não, eu fui lá para fazer alguma coisa que eu nem lembro, foi algum curso, porque eu sou a mulher dos cursos, né? Eu entro na internet, vejo lá um site, até esse, eu trabalho entre aspas, né? O World Pulse, que é Pulsar do Mundo, que é um site só de mulheres do mundo inteiro, e foi pela internet. Eu recebi um e-mail, estava tudo em inglês, eu não sei inglês. Então, o que eu fiz? Eu fui para o Google, traduzi tudo e falei, caramba, isso não é vírus, isso é um curso, vou me inscrever. Me inscrevi, comecei a estudar, tudo em inglês, né? Fazendo o mesmo método, né? Traduzindo, e de repente eu fui aprovada. Foram 600 mulheres do mundo, eu fiquei entre as 30. Depois virei a 5ª mulher do mundo, né? Aí já participei do AID, que foi a 13ª conferência intermunicipal, mundial. Interamericana? Não, foi mundial mesmo. Foi lá na Costa do Sauípe. Eu já participei lá desse evento, com tudo pago, coisa que na época nem poderia arcar com essa despesa, né? Pelo meu trabalho com o World Pulse. Mas lá no World Pulse, uma coisa que ficou assim muito marcante é que eu não sou só a pessoa que faz as matérias, eu sou a poetisa do World Pulse. Eu sou a poeta de lá. Então isso tem um peso grande.
Porque internacionalmente eles conhecem meu trabalho, né, como poetisa. Ou seja, voltando ao Museu do Samba, ao Centro Cultural Cartola, é um espaço cultural que oferece oficinas, cursos, mais ligados ao samba, ao gênero. Olha, eu não sei qual a modalidade que eles trabalham lá. Eu sei que quando eu fui, eu estava trabalhando cartola, foi isso, eu estava trabalhando cartola com as funcionárias, porque eu sempre, quando estava como pedagoga da casa, coordenadora pedagógica, eu pensava assim, se a pessoa não tem oportunidade de ir lá no espaço, a gente traz o espaço para cá. E a pessoa, quando eu falo, é das crianças às famílias, perpassando pelos funcionários. Então, eu sempre procurava um projeto pedagógico, cultural, para eu poder trabalhar todo o conteúdo necessário naquele período. Então, era Claude Monet, sim, por que criança de favela não vai aprender? Era levar orquestra sinfônica para dentro da creche, era trabalhar cartola, trabalhar candeia, trabalhar Carolina Maria de Jesus, enfim, trabalhar as pessoas que aquela criança pudesse se reconhecer naquele talento, até para despertar talento, porque também eu acredito nisso, talentos são despertados. Precisa sim que a gente dê oportunidade, sabe? Se você não dá oportunidade para o menino jogar futebol, como ele vai poder ser um jogador de futebol, né? Você não oferece um violão, vai aprender como? Então precisa-se de oportunidade. E era isso que eu fazia. Eu formava a minha equipe em locos. Vamos lá, vamos no museu, vamos passear, sabe? E levava. Pegava ônibus, não é? Ou seja, você levou a obra do Cartola para a escola. Sim, sim. E através Vinícius de Moraes, Cartola, Claude Monet, Cândido Portinari e Wolff, com Junho, né? Junho trabalhava Wolff por conta das formas geométricas, né? E você fez uma observação dos alunos levarem para os pais a oportunidade que tiveram, e nomes, e situações que eles viveram. Papai, eu fui conhecer a obra do Cartola, mamãe. Na realidade, no final de cada projeto, eu fazia uma culminância com a presença dos pais. Da família, sim. Sempre, sempre. Fora as pesquisas que tinham no meio do caminho para trazer a família para mais perto, sabe? Trazendo até assim, regionalidade deles, para que pudesse o discurso pedagógico entrasse no ouvido de forma acolhedora, né? E reconhecessem, até, poxa, isso que lá na minha terra tem a cultura, né? Reconhecer e valorizar, né? Que aí você aprende. Vou fazer uma referência ao Elton Medeiros, que foi parceiro de Cartola, que nos deixou agora durante a semana, e merece ser exaltado sempre. Com certeza. Com certeza. Foi um grande compositor, né? E cumpriu o tempo dele com louvor, deixou uma obra riquíssima. E nos cabe preservar. Aí que tem a escola. Eu não gosto da palavra obrigação, não. Mas um olhar carinhoso para com o repasse da cultura popular, para com o repasse da memória, sabe? Não deixar aquilo ficar ali. Por exemplo, quando eu levei Candeia, eu estava trabalhando dificuldade motora, porque Candeia, no final, estava na cadeira de rodas, para as crianças poderem perceber que tem que ter respeito com o outro. E com a música tudo fica mais fácil. Quando você leva a música... Eu vou te dizer uma coisa, eu tive muita sorte, porque no espaço que eu trabalhava, eu tinha 75 idosos e idosas, e tinha 200 crianças. E as minhas crianças que me despertaram a mudança da minha metodologia pedagógica, foram as crianças. Porque eu via as crianças cantando Cartola, eu via as crianças cantando Noel, porque escutavam os idosos. Eu falei, opa, isso daí funciona. Foi por isso que nasceu esse livro também, de um trabalho de pesquisa acadêmica. O professor aprende muito com o aluno. Foi um trabalho de pesquisa acadêmica.
E aí o que eu fiz? Eu fui fazer um coro intergeracional, roda de capoeira de idosos com criança, porque o idoso vai aprender a controlar os seus impulsos e a criança também, e a afetividade entre os dois cresce, o respeito também, sabe? Então, era teatro também, era comum as duas faixas etárias. Eu acho que eu dei muita sorte na minha vida profissional, porque eu trabalhei com o que eu quis o tempo todo, né? Eu fiz por onde trabalhar com o que eu quisesse. E mais que isso, eu sempre pude levar a arte, porque a arte era aquilo que me chamava, né? Muito mais do que o A, E, I, O, U, era A, E, I, O, U, era o som, né? Era o som que trazia, né? As emoções, até a noção do respeito à criação do outro, né? Seja musical, as obras intelectuais, né? De uma certa forma. Valéria, em parte você respondeu o que eu vou perguntar, que é a questão do estímulo. As iniciativas que você teve na sua vida profissional foram estimuladas pelas crianças, porque você teve uma vida conturbada eu como acho, criança? Eu acho que, por exemplo, quando eu era mais nova, quando eu era criança, né? Eu já gostava de música. O espaço já plantou dentro de mim, nos meus olhos, por isso que eu digo a leitura visual. Eu via as bordadeiras, eu via a Folia de Reis, eu via o candomblé com o atabaque, eu ouvia a música clássica do rádio vizinho. Então eu tinha muitas informações aqui dentro, né? Agora, assim, estímulo de adulto em relação a mim, eu não tive. Senão eu seria uma grande musicista, com toda certeza seria uma grande escritora, com outra certeza. Eu não tive esses estímulos. Mas isso não quer dizer que se você não tem um estímulo, você não pode ser. Eu sou. Eu sou poeta, eu sou compositora, eu sou. Eu conquistei no dia a dia. No dia a dia. E como que eu conquistei isso? Não foi só para as crianças. As crianças é uma pontinha do iceberg. Foi pela minha curiosidade, que é grande, mas também foi pelas múltiplas informações de todos, até da pancada alheia. Até da pancada alheia. Então, eu acho que foram todas essas informações que no meu caldeirão de bruxa entraram e eu pude pegar a minha colher de pau e falar, não, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com aquilo que me incomoda. Porque se eu aprendi no meu corpo a ser espancado, eu sei muito bem o quanto dói apanhar. E eu sei que isso é covardia. Então, aquela criança está passando por isso, eu já aprendi, ela não precisa sofrer tudo que eu já sofri. Para quê? Perdendo tempo de vida, apanhando. Então são coisas que a gente aprende no dia a dia, mesmo com a vida, eu acho. Todo mundo aprende coisas o tempo inteiro. Ayala. Não, porque é uma curiosidade que eu acho super interessante na Valéria, mudando um pouco aí, continuando na música, mas mudando esse foco do samba, né? Essas questões. Você cantou num coral iorubá. Assim, eu até falei que eu ia comentar isso hoje com você, porque eu acho assim, inclusive venho buscando achar um outro coral em iorubá, porque eu tenho muita vontade de fazer parte de um, pela riqueza, né, dessa música, desse idioma, desse processo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse coral, de como foi entrar nesse coral, e até se você conseguir cantar pra gente uma música em iorubá, pra gente ter essa noção de como é. O que é iorubá? Para os ouvintes que iorubá é um dialeto africano, né? A África tem vários dialetos, né? E o iorubá é um deles. O Zulu, o nosso maestro ensinou no coro da Associação Atlética de Vila Isabel, que eu faço parte e a Ayala faz parte, ele ensinou uma música em Zulu, que é um outro dialeto africano. E
O coro, o nosso coral, ele foi regido durante vários anos pelo maestro Claudecir Francisco, meu amigo do coração amado. E ele nos deixou, tem 2 anos. Reestruturar o coro foi muito difícil. Eu até tentei, eu até comentei isso contigo, mas foi difícil, porque ele tinha uma visão técnica e culta do que eram aquelas músicas, porque não adianta só você cantar sem saber o que está cantando. Ele não. Ele sabia o que ele estava ensinando, ele pregava aquela fé, enfim, ele era um babalorixá. E a gente cantou em vários locais, né? Era um coro a 4 vozes, um coro a 4 vozes, se bem que tinha barítono e tinha também mezzo-soprano. Tinham várias, que é uma categoria, né? O coro é dividido em naipes. Naipes são até onde você alcança. E ele tinha esse coral que era formado por homens e mulheres. E a gente cantava só cantiga em Urubá. Tem uma cantiga em Urubá, eu vou cantar um pedacinho da última cantiga que eu cantei para ele. Espero conseguir. Nós estávamos na formatura dele, no Colégio Pedro II, quando ele olhou para mim e eu olhei para ele. Eu nunca cantei tão bonito como eu cantei naquele dia. E no final nós estávamos chorando. Foi a última vez que eu cantei para o Claudecir. Daí a 2, 3 dias ele faleceu. Que é assim. Me boboia, cabile, odoia. Me boboia, cabile, yemonja, ode. Oxóssi, Ogum, Ajunsum, Iemanjá, Lerum, Uau, Iemanjá, Lerum, Uau, Iemanjá. Essa música, ele... Parabéns, Valéria. Obrigado. Momento único na nossa Rádio Revolução, Sérgio Luiz, de ter uma pedagoga, uma poeta, expressando em Iorubá uma canção que expressa a nossa cultura universal. Obrigado, Valéria Barbosa. Momento único nos proporcionar. Porque a Rádio Revolução tem um compromisso cultural. Se ouve falar tanto em Iorubá, e você nos presenteou com um fragmento desta obra em Iorubá, traduzindo para a nossa compreensão e dos ouvintes, qual é a mensagem desta letra? Na realidade, fala no azul do mar, louvarei Iemanjá. A Margareth Menezes já canta essa música, né? Em português, e às vezes ela acrescenta o dialeto. Que eu não tenho nem bem certeza que esse dialeto seja Iorubá ou outro, porque a gente cantava em vários dialetos, né? Uma música que eu tenho certeza que é em Iorubá é Kunzi Sikelele África, Malufakani Sukondilayo, Izuemitanga Zoechu, Gosi Sikelena, Sina Luzafulayo, que é parecido com o Zulu, né? Muito parecido com o Zulu. Enfim, lá são vários dialetos, é um dialeto africano. A gente cantava vários, muitos, né? dialetos. Muitos, né? E a palavra dialeto, ela tem uma conotação. Eu noto que às vezes as pessoas perguntam aos africanos. Eu tenho
eu sou membro de uma associação de afrodescendentes e quando se fala, se pergunta para um africano que nos procura na associação, nós fazemos um trabalho social e cultural. Você fala francês? Você fala, não, eu falo um dialeto. Dialeto há uma conotação assim menor, né? Infelizmente. Na realidade, é um despreparo, né? É uma ignorância, na realidade são vários dialetos, porque além de ser a África é um continente, né? Além de estar lá dentro de um continente com vários países, né? É preciso que se são tribos. Isso. A África não é um país. São tribos, várias tribos. Como a gente, é porque a gente sabe talvez até um pouquinho mais da África, até pelos amigos, do que dos nossos índios. Quantos dialetos se fala no país da gente, dos nossos indígenas? São vários dialetos, né? E não é diferente. Agora, idioma ou dialeto tem que ser respeitado da mesma forma. Até porque o africano ou fala inglês ou fala francês e seus dialetos. Não só fala o dialeto, fala francês, fala inglês e seus dialetos. Está melhor do que eu, que só sei falar português malzinho, né? Que precisa aprender muito. Vamos abordar a questão das suas publicações, né? das publicações. Como é ter um projeto gráfico para aqueles ouvintes que sonham em publicar um livro? É uma ousadia. Você já falou sobre isso, mas vamos voltar. Eu acho que a primeira coisa que se tem que fazer, né, quando se pensa em fazer qualquer coisa, faça. Sem pré-julgamentos. Faça. Quer escrever? Escreva. Não fique com medo de alguém dizer que está feio, que está errado, que está isso, que está aquilo. Escritor não é revisor ortográfico. Escritor é escritor. Então faça. Viu que a obra está legal? É aquilo que você quer falar? É aquilo que você está a fim de mostrar de você? Aí vai buscar a publicação, que é um pouco mais complexo, né? Mas não é impossível, nada é impossível, sabe? Este livro que eu estou lançando agora, 200 Gritos por Liberdade, na realidade ele não estava programado para existir. Ele existiu, porque ele já existia. Então foi só eu ler lá um edital, concurso público para a obra. O que precisa? Tinha modalidade, poesias, romances. E o que eu fiz? Falei, meu Deus, eu não tenho... Na hora foi a primeira coisa que eu pensei, eu não tenho nenhum romance escrito que fale de independência do Brasil, sem assunto tão complexo. O que eu entendo tanto assim, se eu ainda me sinto colonizada? Aí fiquei pensando, né? Fiquei pensando nisso. Falei assim, mas eu tenho poemas. Se tem modalidade de poesia, eu vou juntar meus poemas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Pensar na possibilidade de escrever. Tá? A segunda coisa que eu fiz foi o quê? O que eu posso escrever? Tá? A modalidade que eu posso escrever. Poesia, romance. A terceira coisa, vou organizar estes escritos, que foi juntar os poemas, que poderia ter sido juntar as páginas. E a quarta, eu vou lançar. É um processo longo. Sim, sim. Não é nada. Um filho é concebido em 9 meses, né? Mas é feito em um segundo. O livro não é feito em um segundo. Mas ele vai chegar à longevidade que o filho não chega. Porque o filho é mortal, o livro não. Então cabe o esforço. Cabe o esforço, né? É um esforço que você empreende, mas que você também se liberta. Porque você sai de você para você escrever. Não é
tão fácil, de repente, você se ver, né? Porque eu me vejo em cada poema. Eu me E o vejo em cada resultado é inestimável, né? Sim, aí você pensa assim, eu pensei no nome, porque você tem que pensar no nome que você vai dar ao seu livro. É como pensar no nome de um filho. O meu primeiro filho eu quis que se chamasse Vinícius. Por conta do quê? Eu era apaixonada por Vinícius de Moraes. Então eu não poderia colocar outro nome na vida de um filho meu que não fosse um poeta. Lá foi o Vinícius. Esse livro, quando eu botei 200 gritos por liberdade, foi pensando nos 200 anos da independência do Brasil. Eu quis fazer uma analogia logo, tá? E aí, na hora de escolher os poemas, eu falei assim, pode ganhar? Não sei se vai ganhar, não. Eu achava que eu não ia ganhar, né? Mas eu tenho um compromisso com o que eu vou escrever aqui. Eu não vou escrever qualquer coisa. Então eu fui, abri o livro, questionando com a coroa do rei, Xangô. Dom Pedro foi coroado como um grande imperador. Ele sabia que a coroa do rei era de Xangô. Bote a coroa na cabeça do rei de Nagô, bote a coroa na cabeça do rei Xangô. Pai Ogã, toque o alujá, que ele nos dará o seu axé. O Amalá está no ponto, é começar o candomblé. Bote a coroa na cabeça do rei de Nagô, bote a coroa na cabeça do rei Xangô. Pai Xangô, com seu axé, veio ao povo defender, libertá-lo da injustiça e do jogo do poder. Bote a coroa na cabeça do rei de Nagô, bote a coroa na cabeça do rei Xangô. Então, quando eu fiz isso daqui, eu já quis provocar, né? Porque se a leitura, se a escrita não for para provocar, para que você vai escrever? Para quê? Né? Num país que fez tantos escravizados. Eu não estou questionando a independência, eu estou dizendo que nós tivemos um imperador, nós não tivemos um rei. Mas na África tem um rei. Vários reis e rainhas, que ao chegar aqui viraram aquelas pessoas que estavam lá na beira do rio, que seus barracos foram destruídos. Então a gente tem que ter essa analogia o tempo inteiro, porque senão não vale a pena eu escrever. Né? Eu fiquei em casa fazendo crochê, que também tem o seu valor, que eu amo fazer crochê. Então, eu acho que por aí, sabe? Valéria, e o seu livro? Hoje se encerra a Bienal do Livro, está no estande. Sim, o meu livro está no pavilhão laranja. Olha que coincidência, no pavilhão onde ficam as crianças. Meu livro está lá, isso é uma bênção, né? Está no pavilhão laranja, número 60, editora Líteres, em frente à floresta. Lá tem uma floresta, né, encantada, essa rua Focilina, não lembro o nome, está em frente, no pavilhão 60, fácil de achar. Mas eu também estou vendendo pelo Zap, né, entrego para qualquer parte do país, 021 988 91 8862. Se quiser encomendar por e-mail, valcdd@hotmail.com. E você levou quanto tempo, assim, em tempo mesmo, para fazer esse processo, essa confecção do livro, da escrita, de pensar na capa? Quanto tempo? Da escrita, eu não levei um tempo, eu levei a vida. Porque eu peguei os poemas de diversas épocas, né? Eu tenho mais de 3.000 poemas escritos, muito mais do que isso. E a hora que eu quiser escrever um livro, basta eu juntar e tomar cuidado de não repeti-los. Porque eu só faço escrever, eu gosto de escrever, eu sou compulsiva. Eu não tenho vício além de escrever. E fazer música, é o que eu gosto. E escrever não é fácil. Escrever para que o outro entenda ao ler. Então escrever, escrever, reescrever, reescrever, reescrever. Eu posso ler o último poema? Pode. Deixa eu ler um poema aqui. Pode. Qualquer um que eu lesse, eu gosto. Até que tenha... Faço uma analogia aqui com a proposta da rádio.
Bem, Tem? eu não sei se esse daqui tem. Ele está procurando. Aí, Ah, escolha. é. Deixa eu escolher um avulso. Lá fora o vento sopra devagar. No leito alguém sorri feliz. Semblantes de anjinhos no ar. A harpa entoa hinos. Bate no vagão do meu sonho. Uns que por cá vêm o ver, dando uma volta no templo, perguntam. E de cá respondem. Já nasceu. É o menino Esperança. E não é só uma criança. É o verdadeiro amor. Como retornarei desta viagem rumo a mais de 2000 anos antes de Cristo? Em 2 milênios de sonhos, o neném é mais que avô. Quer que leia outro? Vamos. Fala favela. Fala favela. É uma vela acesa na memória da nação. Fala favela. Fala favela. Toque outro coração. Chegou a hora de se revelar. Foto tem para mostrar. O foco é o beco, as vielas, o morro, as ruas e as travessas. O grito de um povo que da luta faz nascer em uma tela uma história. De uma tampa surge o pandeiro para os passos marcados firmarem uma dança. É a arte adentrando por todo o nosso lugar. A arte maior é a vida que tem para sonhar. Cria das dores Maria, mãe menina quer brincar. Fala o funk, fala o samba, o hip hop quer falar. O grafite grita alto, você tem que escutar. Fala a criança com riso, o pai que fugiu com um raio. Fala a música valente. Vem e revela toda essa gente. Armem a lona para o grande circo. Precisamos de alegria para tanta picardia. Só a fé pode embalar. Vou tirar minhas sandálias, no terreiro vou dançar. Deixe o repentista declamar, poeta também mora lá. Descortinem os grandes pontos da cultura popular. Fala favela, é vela acesa na memória da nação. Fala favela, fala. Fala e toque outro coração. Valéria, você faz parte de uma associação de canto coral em Vila Isabel. Sim. Como você chegou lá? Conte aí para os nossos ouvintes. Então, eu não falei que eu sou curiosa? Eu cheguei porque eu sou curiosa em todos os lugares da minha vida, inclusive na associação atlética. Eu vi num grupo do Zap, das Quebradas, a Ayala falando sobre o coral. E aí, o que eu fiz? Lá mesmo eu perguntei, e aonde é? Aonde fica? E fui. Foi assim, simples assim. Assim eu cheguei num coral, que era o coral que eu cantava, foi pela internet. Assim eu cheguei no World Pulse do mundo, foi pela internet. Assim eu cheguei nas Quebradas, pela internet, na UF, pela internet. De comunicação comunitária no curso, promovido pela UFRJ, eu cheguei pela internet. Aquilo que eu leio, eu vou lá, clico, para saber o que é, me informo, se me agrada eu vou. E eu fui para o coral e eu só tenho a agradecer a Ayala pela oportunidade de ter colocado esse post, né, que ativou meus olhos e me fez voltar a cantar, né, porque eu estava parada. E o grupo se apresenta? Sim, o grupo ele se apresenta em diversos locais. Nós vamos nos apresentar no dia 21 de setembro, na igreja Nossa Senhora Nossa Senhora de Fátima, na Taquara. Ela fica em frente ao Hospital das Clínicas de Jacarepaguá. E nós vamos estar lá às 17 horas cantando o nosso repertório, que é de música popular brasileira. À tarde, que bom, Isso. porque às vezes a Ayala me convida, e é de manhã, e de manhã eu tenho
dificuldade. Né? De manhã são os nossos ensaios, de 10 às 11 horas, na Associação Atlética de Vila Isabel. Quem quiser conhecer o espaço, é só ir lá. O maestro é maravilhoso, que é o Robert, ele é uma pessoa espetacular. Nossas amigas são maravilhosas, é uma grande família. Meus cumprimentos ao Robert. A Ayala Rossana fala muito do Robert. Ele é maravilhoso, nosso mestre. Nosso maestro. E é toda quinta. E é toda quinta-feira. Eu adorei o horário, de 10 às 12 horas. Eu gostaria de agradecer. Não? Ai, não, desculpa, eu pensei que era comigo, mas não. É porque nós já estamos nos encaminhando para o encerramento do programa e você está convidando para a apresentação do grupo, do coral. Sim, apresentando para fazer parte também do coro. Quem quiser cantar, vá lá. Mulheres, não, Mulheres, é um coral feminino. Quem canta seus males espanta. Isso aí. É. Vamos Manda um escutar. abraço lá para o Rio Grande do Norte, que o Marco Antônio Ferreira está acompanhando você. Oi, Só que ele querido. não é poeta, não é nada. Ele é um senhor idoso, igual a mim, mas está acompanhando as suas colocações aí, Ô, querido, através do nosso Face. um abraço para você. Tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Valéria Barbosa, projetos para 2019, ainda para 2019, 2020. Eu agora estou investindo no meu livro, mas também estou indo para o estúdio gravar um CD com as minhas músicas, né? É um outro CD, um terceiro CD com as minhas músicas. E tem músicas bem interessantes, inclusive aquela palhinha que eu dei no início, que é Abraço de Iemanjá, faz parte do repertório. É das minhas músicas. É outro processo, né? A produção de um CD. Você cria a música, depois você vai para o estúdio e tem todo um processo, né? Colocar a voz base, instrumentalização, a produção do maestro, enfim, tem todo um trabalho aí que envolve, mas ambos são prazerosos, né? E não é trabalho nenhum, é um processo de prazer. Investimento financeiro. Olha, investimento financeiro eu nem tive, porque o que eu fiz? Eu operacionalizei o prêmio que eu ganhei. Eu não ganhei um prêmio por uma obra que eu Sim, fiz, que é o meu sim, livro? Vale de O que eu fiz? Eu peguei o prêmio e dividi. Metade fiz a obra, que é o meu livro, 200 Gritos por Liberdade, e a outra metade eu investi num CD, que é Oceano em Mim, o nome do CD. Valéria, convide os ouvintes para repita os seus contatos. Então, queridos, quem quiser adquirir o livro e estiver na Bienal, hoje é o último dia, né? E lá na Bienal está no Pavilhão Laranja, número 60, Editora Líteres. Acabou a Bienal, eu estou aqui. Então, me liguem. É 021 988 91 8862. Repetindo. 021, porque é Rio, né? 988 91 8862. Esse é o meu telefone de contato. E os cumprimentos de toda a nossa equipe em compartilhar conosco suas vivências, suas frustrações, suas alegrias, suas emoções, o processo das suas obras, para os seus amigos que compartilharam esses trabalhos e de outros que virão. Eu que tenho que agradecer muito, mal de qualquer, né? Que podia acontecer. E depois a todas as pessoas que passaram na minha vida e que me construíram como pessoa. Principalmente minha mãe, meu pai, meus irmãos e minha família, meus amigos, que eu tenho amigos maravilhosos. Eu acho que a gente vai buscar isso. E agradeço a vocês pela oportunidade. Agradeço a Ayala pela oportunidade de vir aqui.
Agradeço ao Sérgio, agradeço a você, Maré, agradeço a Patrícia, enfim, por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. É um espaço que eu tenho um carinho muito especial por conta do Loucura Suburbana, que eu conheço o Abel Luiz, e eu gosto do trabalho que é desenvolvido por vocês, né? E eu só tenho a agradecer e agradecer. Muito obrigada. Ayala. Bem, eu quero agradecer muito a oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse domingo. Ao Sérgio, à professora Mary, por confiarem no meu trabalho e acreditarem que as pessoas que eu trago são importantes culturalmente para contarem as suas histórias, né, aqui na rádio. Te agradeço muito, Valéria, por ter aceitado o convite. Você é uma pessoa que hoje faz parte da minha vida e graças a Deus a gente se dá muito bem, a gente está se conhecendo e é um conhecimento para mim muito gratificante pela questão cultural, né? Todo esse acervo cultural que você carrega e que você me passa também diariamente com as histórias dos seus livros, da sua música. Obrigada por ter vindo. Quero deixar aqui que hoje está acontecendo em Vila Isabel, no Centro Cultural na Torres Homem, que eu não sei o número, mas é do lado da rua Luiz Barbosa, é Luiz Barbosa com Torres Homens. Está acontecendo hoje um projeto de educação ambiental com um dos nossos quebradeiros, que é o Berimbau. Dentro desse centro cultural está acontecendo desde as 9 da manhã até as 18 horas. Quem quiser ir lá, são exposições, né, com material reciclado. Ele trabalha com muito material reciclado que ele ganha, que ele cata, enfim. Um abraço afetuoso ao Berimbau. Ele é um dos nossos quebradeiros lá na Universidade das Quebradas e eu acho que é importante ir lá conhecer esse trabalho, fazer corpo, ter pessoas para estar lá dando essa oportunidade para ele, porque é um trabalho, né, autoral dele, com material reciclado. Aos meus amigos do Facebook, obrigada aí por estar acompanhando a gente, no Facebook da rádio, do site. É isso. Bom dia para todos. Bom domingo. Meus cumprimentos ao público ouvinte da Rádio Revolução e até o próximo sábado.